Bem-vindo ao primeiro vídeo do nosso curso Spring Boot Essentials. Nesse vídeo nós vamos aprender a fazer o setup de um projeto utilizando a versão mais estável e recente do Spring Boot. Para isso eu vou estar utilizando o Linux Mint, versão 18.1, vou utilizar o IntelliJ e você precisa ter o Java e o Maven instalado. Então nós temos vídeos lá no DojoOps ensinando como é que nós fazemos para instalar o Java, o Maven e o IntelliJ em ambiente Linux. Então vamos criar um novo projeto aqui, Java. Você pode ver que a versão do Project SDK já está selecionada. Vamos clicar em Next. Next. Vamos dar o nome ao nosso projeto, dev dojo-spring boot. Vamos clicar em Finish. Então, nós já temos aqui o nosso projeto. Vamos clicar com o botão direito. Vamos clicar em Add Framework Support. Vamos lá embaixo. Vamos selecionar o Maven. Clique em OK. Ele vai mudar a estrutura dos pacotes aqui. Então, você pode ver que os pacotes mudaram. Vamos remover esse snapshot. Vamos adicionar um packing aqui. O Spring Boot ele gera um jar. E vamos selecionar aqui Enable Auto Import. Agora vamos adicionar aqui algumas configurações que nós precisamos fazer. A primeira é esse Parent, onde nós vamos colocar aqui a dependência do Spring Boot, Group ID, org, Spring Framework, boot. Nós vamos colocar o Artifact ID, Spring boot starter parent. E a versão é a 1.5.3.release. Então, essa é a versão mais recente. O IntelliJ, quando você termina de colocar a versão, vai fazer automaticamente o import, se você clicou aqui nessa opção, dessas dependências. Então, esse Spring Boot Starter Parent, ele vai adicionar para a gente diversas bibliotecas que provavelmente nós vamos utilizar. Então, se você clicar aqui em F4, selecionar o projeto e apertar F4, e você for em módulos, não, na verdade ainda não adicionamos, está faltando mais uma. Vamos adicionar agora a dependência aqui. E essa dependência sim, diferença do Windows, tem que trocar, Ctrl Alt L aqui. Vamos adicionar essa dependência, o artifact, o group ID vai ser org.spring framework.boot e nós vamos colocar aqui embaixo no artifact ID spring-boot-starter-web. Então, o que essa dependência ela vai fazer? Ela vai baixar para a gente diversas bibliotecas. Agora sim nós podemos ver aqui as bibliotecas, libraries, que nós vamos provavelmente utilizar no nosso projeto. Então, nós vamos ver ainda no decorrer do curso como é que o Spring Boot ele trabalha. Mas já adiantando, ele tem três tipos de Servlet Containers. Ele tem o Tomcat, ele tem o Jet e ele tem o Undertown do JBoss. Por padrão, ele já vem configurado aqui com o Tomcat. Então vai ser o Tomcat que vai manipular as nossas requisições. E ele utiliza o Jackson para fazer a conversão dos nossos JSON e também o Logback para gerenciar os logs, assim como o SLF4j. Então, como você pode ver, essa é uma das vantagens do Spring Boot. Essa, na verdade, é a função do Spring Boot, é você conseguir criar um projeto com pouca configuração. Então, você pode ver que nós adicionamos aqui praticamente umas 10 linhas e nós temos o nosso projeto praticamente configurado, pronto para ser inicializado. Nós só precisamos agora criar as nossas classes. Vamos então criar aqui um pacote.
vamos criar o pacote chamado br.com.devdojo.awesome. Dentro desse pacote awesome, nós vamos criar 3 pacotes. O primeiro pacote, vamos criar model. Nós vamos precisar de um model para trabalhar. Dentro desse model, nós vamos criar aqui uma classe chamada student. Vou manter os nomes todos em inglês nesse curso. Legal, com essa classe estudante, nós vamos criar apenas um atributo chamado name. Vamos criar um construtor com esse name e vamos criar um construtor sem nenhum argumento. E o get e o set. Se você não selecionar, eu vou deixar sem o get e o set porque eu quero mostrar um erro que vai acontecer para vocês, caso vocês não coloquem. Legal? Então nós temos aqui nosso modelo, vamos clicar com o botão direito aqui, novo pacote, e vamos chamar esse pacote de start. Pode ver que esse pacote está abaixo de model, então só selecione esse pacote, Shift F6 e apaga model. Agora ele é um subpacote de awesome. Nosso pacote start nós vamos criar uma classe chamada application start. Essa classe application start, ela vai ser a classe responsável por startar o nosso Spring Boot. Então, diferente de projetos web, onde você tem que startar um servidor, aqui você vai startar o Spring Boot e ele vai se encarregar de startar o Tomcat, o servlet container que ele estiver utilizando para você. E nada mais é do que uma classe normal, um public static void main, onde você chama string application.run. E você vai passar o nome da classe application start.class e os argumentos que existirem. Aqui. No Windows é Ctrl Alt L, eu tenho que mudar esse comando aqui no Linux. Então, para formatar o código aqui, format code. Preciso agora colocar enable auto configuration. O que essa notação enable auto configuration vai fazer para a gente? Ela vai dizer para o Spring, ele vai ter uma ideia do que ele vai ter que configurar para você, baseado nas dependências que você adicionou. Então, como a gente adicionou essas dependências aqui, Spring Boot Starter Web, ele já tem uma ideia do que ele precisa para conseguir fazer o nosso projeto rodar. Então, a gente vai manter essa autoconfiguração aqui ativada. Agora, vamos criar aqui New Java Package e vamos chamar esse pacote de Endpoint e vamos criar aqui uma classe chamada Student Endpoint. O que é um endpoint? O endpoint vai ser o ponto final onde os nossos usuários vão acessar a nossa API. Então, por exemplo, se alguém, algum sistema estiver acessando a nossa API, ele vai querer provavelmente utilizar alguma coisa relacionada ao estudante. E tudo que for relacionado ao estudante, busca, inserção, cadastro, lista, nós vamos fazer aqui nessa estudante endpoint. Então, esse estudante endpoint, ele é um REST controller. Então, essa é uma anotação que você tem do Spring MVC. Se eu não me engano, ela surgiu a partir da versão 4. E a diferença dela para o controller, se você ver, você tem uma outra anotação também, é que esse REST controller, ele adiciona automaticamente o @responseBody para todos os seus métodos. E esse responseBody, ele nada mais é do que uma anotação que diz que o seu resultado, você vai ter que fazer uma conversão para JSON e vai ter que mandar esse resultado no corpo daquela requisição HTTP. Ou seja, você está querendo retornar apenas um dado JSON, uma lista JSON, alguma coisa simples, sem você trabalhar diretamente com view. Por quê? Porque quando o Spring ele foi criado, ele foi pensado para trabalhar naquele padrão MVC. E esse @controller, ele também possibilitava você, também não, né? Ainda possibilita você de retornar uma view, se você estiver trabalhando com o Spring MVC.
Então, se você estiver utilizando um @controller, você vai ter que lembrar de colocar @responseBody em todos os métodos que forem retornar valores, porque agora nós estamos trabalhando com uma API REST. E a única coisa que importa para o nosso cliente é o dado em JSON. Ele se vira lá e ele sabe o que ele vai fazer com esses dados. E agora eu preciso dizer como é que eu faço para chegar nesse endpoint. @requestMapping. Então, se você quiser acessar esse student endpoint, você vai ter que acessar através do nome student. E agora os métodos. Vamos criar apenas um método aqui. Public list student. Ou seja, eu vou retornar uma lista de estudante e o nome desse método vai ser listAll. Eu ainda não tenho nenhuma lista de estudante. Vamos criar aqui uma lista de estudante. Return as list. Vamos importar estaticamente o método asList. New student. Vamos passar o nome aqui decoup. E new student Todoroki. Só porque esse último episódio foi épico de Boku no Hero. Então nós estamos retornando aqui uma lista de estudante. Só que está faltando uma coisa. Como é que eu sei como chegar nesse método listAll? Porque do jeito que nós estamos fazendo aqui, eu sei que o meu endpoint é estudante, mas nós não temos como acessar esse listAll. Então eu vou colocar aqui um request mapping para ele também. Vou dizer que a forma que você vai utilizar esse request method, na verdade a forma que você vai retornar os valores é através de um get. Então request method .get, e o path para você chegar nele vai ser o estudante mais barra list. Ctrl Alt L funciona. Então, até o momento nós temos aqui nosso projeto quase todo configurado. Vamos executar e vamos ver as coisas que irão acontecer. Então, na classe Application Start, você pode pressionar Ctrl Shift F10. Então, vocês podem ver que foi inicializado. Deixa eu diminuir um pouco aqui o tamanho dessa fonte do console. Vamos ver se aparece aqui. Console fonte está muito grande. Vamos colocar para 14. Apply, ok. Certo, então nós temos aqui, você pode ver que ele está rodando na porta 8080, então tecnicamente é só acessar localhost 2.8080 barra student barra list. Então vamos ver se isso realmente está funcionando. Localhost 2.8080 barra student barra list. Então, nós temos o nosso primeiro erro aqui. O erro que ele está falando é 404. Toda vez que você vê o erro 404, você pode ter certeza que ele não está conseguindo encontrar aquele seu endpoint. No nosso caso aqui, nós estamos precisando de uma outra configuração. Nós precisamos de uma anotação aqui, chamada component scan. E nessa anotação, a gente precisa dizer o pacote onde está o nosso endpoint. Então a gente vai colocar aqui base packages, não base package classes, toma cuidado. E vamos dizer, olha, você precisa dar uma olhada lá no br.com.devdojo.endpoint. Lá é que você vai encontrar os nossos controllers. Nós podemos reiniciar aqui. Continua sendo na porta 8080. Ao pressionar Enter, você tem um erro diferente. Então, no meu caso aqui, o Firefox ele já está
trazendo os dados. Ele mudou a tela aqui, isso aqui na verdade é novo para mim. Ele já está trazendo os dados aqui em JSON. Então, vamos ver aqui. O que ele está falando todas as vezes que você ver esse erro, unexpected character, provavelmente é porque você não está trabalhando diretamente com o JSON da forma que você deveria. No nosso caso aqui, eu deixei propositalmente porque nós estamos sem o get, o set do estudante, então ele não consegue fazer esse parse automático dos valores. O que nós vamos fazer é só criar o get, o set. Vamos reiniciar aqui. Então, dois problemas que você provavelmente vai ter. O primeiro é se você esquecer de colocar esse component scan para quando os seus endpoints estiverem em um pacote separado do start da sua aplicação, dos seus modelos. E o outro é quando você esquece o get, o set e vai ter problema com o parse do JSON. Então agora você pode ver, nossa, essa aqui é linda, hein? Parabéns, Firefox. Ele já está trazendo aqui dois valores. Então nós temos dois objetos, um é o Deku e o outro é o Todoroki. Se você quiser ver o raw data, você tem esses valores aqui. Então, essa é a forma mais simples que você tem para inicializar um projeto REST, utilizando Spring Boot. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Até mais!